Será que você realmente precisa produzir conteúdo para as redes sociais? Para você que não me conhece, oi, eu sou a Nick, eu sou ilustradora e social media e também produzo conteúdo para as redes sociais sobre arte, comunicação, criação e a minha vida. E hoje eu vou trazer o vídeo que ultimamente tem mais me pedido, as pessoas no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir, @nicknevesarte. Como produzir conteúdo para as redes sociais sendo uma artista. Uma artista, eu vou já deixar avisado que é artista igual desenhista, faz desenho, porque artista tem, vários significados. Um músico é um artista, uma pessoa que escreve é um artista, mas a gente vai falar sobre gente que faz desenho, ok? Contextualizando a minha história com a criação de conteúdo, eu comecei a postar nas redes sociais em 2019. Um ano depois aí que eu saí do meu ensino médio, porque eu tinha voltado a desenhar com mais frequência. Eu tinha começado a desenhar em 2017, em 2019 eu voltei a desenhar com mais frequência. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, na época eu cursava gastronomia, e o que eu fazia no meu tempo livre era literalmente desenhar. E eu resolvi que eu queria começar a postar os meus desenhos como se fosse um sketchbook, assim, na internet. Então, eu acho que eu não produzia necessariamente conteúdo para as redes sociais, porque o meu propósito não era fazer para postar, e sim, postar depois de ter feito, assim, sabe? Eu considero que eu realmente comecei a produzir conteúdo lá em 2020, na pandemia, que foi quando eu falei, cara, eu vou ensinar desenho, eu vou mostrar minha experiência, eu vou, enfim, abrir a minha loja, mostrar bastidores e tudo, e eu comecei a fazer as coisas com mais intencionalidade para conseguir cliente, para conseguir audiência, para conseguir seguidores, para conseguir ter essa troca e conversa com outros artistas da minha região ou de fora do Brasil inteiro, que foi, inclusive, quando eu fiz o meu canal no YouTube, se eu não me engano. E no começo a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que tem de interessante pra gente mostrar para as outras pessoas sobre o nosso trabalho ou sobre a gente, depende do tipo de conteúdo que você quer fazer. Mas eu tô aqui pra tentar desmistificar um pouco essa ideia de que produzir conteúdo é uma coisa muito difícil, muito complexa, que precisa de muita coisa pra dar certo, porque não precisa. Adendo que eu tive a vantagem de começar a produzir conteúdo na época da pandemia, que era a época que tava começando esse gap de pessoas normais, assim, aleatórias, tipo eu, tipo você, começar a produzir realmente conteúdo pro TikTok e tudo mais. Foi a época que viralizou muito o TikTok. Então, o mercado, ele tava aquecido, mas não tava tão super popularizado como é hoje em dia. O mercado tá bem hiperlotado. Então, hoje em dia, as coisas têm um pouco mais de dificuldade de viralizar. Mas a gente não vai focar nisso, porque o seu foco não tem que ser nisso. E eu vou te explicar no decorrer do vídeo por quê. Primeira coisa, eu sei que você tá se perguntando, Nick, eu realmente preciso criar conteúdo para as redes sociais para dar certo como artista, para divulgar meu trabalho, para conseguir trabalho, para alcançar as empresas que eu quero trabalhar? Não, você não precisa. Você não precisa fazer nada, na verdade, né? Bem, essa é a verdade. Quando a gente trabalha com arte, a gente é empreendedor ou prestador de serviço, a gente não tem obrigatoriedade de fazer nada. Mas eu quero te trazer outra pergunta. Por que não? Por que não produzir conteúdo? Se você tem um celular na sua mão, você tem acesso a informações de todos os livros, de todos os lugares do mundo, de todos os jeitos, com todas as opiniões que você possa imaginar sobre o assunto. Então, por que não produzir conteúdo? Por que não fazer com que essa ferramenta trabalhe ao seu favor? Ai, porque é muito difícil, é muito complexo. Não é. Por causa dessa onda de marqueteiros. Ai, gente, é a minha área, eu sei, mas eu odeio marqueteiro. Pra quem não sabe, inclusive, eu faço publicidade e propaganda. Mas assim, essa onda de marqueteiro na internet, que sabe como usar os gatilhos certos pra te despertar ansiedade, medo, pânico, a sensação de urgência de que eu tenho que comprar um e-book falando, as fórmulas mágicas pra eu produzir conteúdo. Eu tenho que comprar o curso desse cara porque, meu Deus, ele é o melhor social media do mundo, então ele vai saber me falar o X do algoritmo que eu tenho que seguir, não sei o quê. Essas pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo pra te gerar esse sentimento ruim. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Principalmente quando a gente tá falando de produzir conteúdo sobre arte, é um lugar muito mais sensível. Eu sei porque eu sou artista, eu sei porque eu produzo conteúdo sobre a minha arte. Então, é um lugar muito, muito mais particular do que gente que produz conteúdo, por exemplo, para uma empresa de, sei lá, dermocosmético. É diferente. É muito menos pessoal, digamos assim. Tudo gira muito em torno da gente como indivíduo.
Então as coisas são muito mais delicadas e a gente não vai trabalhar com esse marketing de susto. Ele não necessariamente funciona, porque não existe fórmula mágica para criação de conteúdo, sabe? A principal coisa que a gente esquece sobre a produção de conteúdo, justamente por estar inserido nesse meio de tanta informação, tanta urgência, é que o básico, bem feito, ele funciona. E ele funciona muito. Então é nisso que a gente vai focar. A gente vai focar no básico, que você consegue aprimorar e deixar ele super bem feito, para daí sim, com o tempo, com o investimento, quando você conseguir ter um retorno já com sua criação de conteúdo, você pensar em conteúdos mais complexos, em coisas mais difíceis, em roteiros mais elaborados e fazer mais do que o básico. Mas o básico, para começo, ele é perfeito. Inclusive, eu faço o básico. Eu faço o básico um pouco melhorado. Eu faço, tipo, o básico plus. A primeira coisa que eu quero te falar sobre a criação de conteúdo é as referências. Como que eu busco inspiração para criar os conteúdos que eu vou fazer? Porque, meu Deus, Nick, eu não tenho o que falar, não tem nada interessante sobre mim, não tem nada interessante sobre a minha arte, vou só postar foto de desenho e é isso, pronto, acabou. Cara, eu comecei assim, só postando foto de desenho. Mas, se você lê minhas legendas, desde lá do comecinho, desde lá de 2019, eu sempre conto uma história nas minhas legendas. Ou por que eu estou fazendo aquele desenho, o que ele despertou em mim, se ele realmente tem uma narrativa, tipo a época que eu fazia muito personagem, eu conto a história desse personagem, e isso faz com que as pessoas se empreendam no seu conteúdo, na sua arte, e queiram conhecer um pouco mais. Quando você conta histórias, as histórias, elas permeiam as pessoas. Tá, então como é que eu faço, né, pra trazer essa contação de histórias pra dentro do meu conteúdo, procurar referências sem copiar necessariamente as coisas dos outros, sem ter que fazer um monte de trend, um monte de coisa. Referência você pode achar em todos os lugares. Tudo que você consome vira referência para o que você cria. Isso para um desenho, isso para produção de conteúdo. Então você tá lendo um livro, você pode bater o olho numa frase, ter um insight, eu odeio essa palavra, mas assim, ter uma ideia de um conteúdo para aquela frase ali, que você pode anotar e futuramente produzir. O que eu acho que diferencia gente que consome muito e não produz nada de gente que consome e produz? Anotar. Porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade de armazenamento muito pequena. Então, se você tiver um monte de ideia durante o seu dia, tô tomando banho, vem uma ideia, tô lendo um livro, vem uma ideia, tô vendo um filme, vem uma ideia, e você não anotar, essas ideias vão ficar perdidas dentro do seu cérebro e você não vai botar elas pro mundo, você não vai fazer um desenho sobre elas, você não vai criar um conteúdo sobre elas. Porque quanto mais você consome, mais atolado de coisas você fica. Se você não coloca isso pra fora, seja em forma de anotação ou de realmente criar alguma coisa, você vai explodir. Outra coisa que eu acho interessante sobre inspiração e criação e tudo mais é que é legal você ter uma identidade, né? Uma identidade própria. Você ter uma visão de como você realmente enxerga o mundo, de como você faz as coisas, de como é a sua arte, de como você se veste, de como você se porta, o que você quer transmitir estando na internet. Então, assim, isso é meio que um guia de identidade visual, que não é o foco aqui do vídeo, mas se você tiver uma clareza maior sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, é mais fácil de criar os conteúdos ornando com a sua personalidade, com a sua autenticidade, para você não ficar só copiando e sendo mais do mesmo ali na internet, sabe? Que é muito fácil cair nesse limbo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre identidade visual. E outra coisa também, eu criei um vídeo recentemente aqui pro YouTube chamado... Peraí, deixa eu descobrir, pra não te mentir o nome dele. É Como se manter criativo, caos da criação. Eu vou deixar aqui no card, aqui do ladinho, pra você ver. Porque nele eu falo o beabá de como conseguir se manter produzindo coisas e criando coisas e se encaixa perfeitamente para criação de conteúdo. E assim, vamos começar pelo básico. Se você vai produzir conteúdo sobre a sua arte, você tem o quê? Você e a sua arte. E isso vai ser o seu material de estudo para produzir o conteúdo que você vai postar nas redes sociais. Você vai falar sobre a sua arte e você vai falar sobre você. Ai, Nick, mas eu tenho vergonha. Começa devagar. Começa dando, tipo, coisas mais generalizadas, começa não aparecendo nos stories, só escrevendo, mas você tem que falar sobre você, porque as pessoas se conectam com pessoas. Você pode fazer um post contando como você começou a desenhar. Você pode fazer um post contando sobre as suas referências dentro da arte. Você pode fazer um post falando sobre o seu processo criativo. Tá vendo que tudo isso gira em torno de você, mas não necessariamente precisa ser a sua cara assim no feed, só uma foto e pronto, acabou? Não postar só por postar, fazer só por fazer, ter um propósito por trás daquilo ali.
Senão, realmente vai ser muito fácil você pegar e desistir quando um post seu flopar, sabe? Que vai acontecer. Muito, inclusive. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu aconselho, se você vai levar a sério a produção de conteúdo, tirar pelo menos, tipo, meia hora do seu tempo para pesquisar referência de conteúdo, de coisas que estão fora do seu nicho e dentro do seu nicho para você produzir. Então, uma trend que tá rolando em N nichos diferentes, você trazer ela para dentro da sua linguagem. Por exemplo, essa trend que tá em alta do tipo, eu sou tananana, então é claro que tananana. Eu sou ilustradora e é claro que blá 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 blá. Entende? Trazer essas trends um pouco mais generalizadas para dentro do seu nicho, dentro de você, para gerar identificação e ser um conteúdo, tipo, que condiz com o seu perfil ali. Desminunciando o que você pode fazer aqui, no começo. Eu já vou te dar, tipo, alguns posts para você produzir. Você tá fazendo uma arte? Grava o processo da sua arte. Eu sei que é um saco, porque a gente sai do flow ali, do momento de produzir, de desenhar e tudo mais. Mas você vai ter que aprender e se acostumar a fazer isso se você quiser produzir conteúdo sobre a sua arte. Faz takes bem de pertinho, bem aesthetic, enquanto você está pintando, lavando o pincel, molhando o pincel na tinta, ou enfim, se você está desenhando no digital. Takes de pertinho, pega uma música em alta, taca a música em alta aqui, uma música que condiz com o seu perfil, né? Não vai botar, tipo, um funk que tá em alta se você não escuta funk. Pega uma música que você goste, que você acha legal, junta o compilado de vídeo ali de takezinhos aesthetics que você já tem um Reels pra postar. Se você quiser gravar um pouco mais de longe o processo e acelerar ele em time-lapse pra ele ficar mais rápido, você pode fazer uma narração por cima, não precisa ser com a sua voz, mas contando um pouco sobre aquele desenho, a história daquele desenho, o que te inspirou a fazer ele. Aí você já tem mais um Reels. Você pode postar uma foto do rascunho do seu desenho e você já tem um card. Você pode postar um carrossel mostrando as etapas do seu desenho e falar sobre o processo de criação dele, na legenda mesmo, ou escrito no carrossel. Você já tem um carrossel para postar. E você pode postar o seu desenho finalizado. E aí você já tem mais um post. Tá vendo? Quando você aprende a desminunciar as coisas que você tá fazendo, a desminunciar os processos que você tem, você dá pra ver e você consegue enxergar várias oportunidades de conteúdo naquilo ali. Inclusive, eu sou super a favor de reciclagem de conteúdo. Tem muito conteúdo que eu fiz há anos atrás que ou eu mudei de ideia, ou eu tenho novas ideias pra falar sobre ele, ou realmente se manteve a mesma coisa, mas eu tenho jeitos diferentes de comunicar essa ideia para as pessoas que me seguem. Então eu pego aquele post e refaço ele e posto de novo ele repaginado nas redes sociais. Isso também já pega o fluxo de criação de conteúdo para você não ter que ficar pensando sempre em ideias. Para você que é artista, participe de hashtags. A gente tem um monte de hashtag de desafio dentro do nosso nicho de desenho, que são super legais de fazer e que rendem tanto engajamento, quanto alcance, quanto retenção de pessoas no seu perfil, porque as pessoas gostam de ver, elas interagem, elas querem participar também, elas te conhecem um pouco mais. Então, hashtags que você pode fazer. Meet the Artist, conheça o artista, que é literalmente um desenho seu ali com informações do que você gosta, do que você não gosta. Toon Me Challenge, que é uma foto sua, você vai desenhar por cima dela, você vai ser metade desenho, metade humano. Artista na caixinha, que é literalmente fazer um desenho de você, como se você fosse um bonequinho de brinquedo. Uma trend agora também que tá em alta, que é em formato de Reels, que é com aquela música do Look at Me. E daí tem, tipo, várias pausazinhas, que cada pausa vira um desenho seu e você vai virando o rosto assim pro lado. Fica sempre de olho nessas trendzinhas, tipo, de desenho, que é legal de fazer. Se faz sentido pra você, ok? Tudo que eu estou falando aqui, você tem que sempre adaptar pra se faz sentido pra você. Então, não é uma fórmula pra você seguir, pronto, acabou. Você vai ter que ter pensamento crítico, tá? Se você quer uma coisa pronta, assim, faz de qualquer jeito. Você vai atrás dos marqueteiros que eu te falei. Mas assim, você já tem mais um monte de post pra fazer. Você pode gravar um vídeo longo sobre o processo de criar o Meet the Artist, que eu, inclusive, tenho aqui no perfil. Você pode fazer um antes e depois do Toon Me Challenge. Tem muita coisa e muita ideia que dá pra ter a partir de um conteúdo só. E isso é uma coisa que você vai fazendo com o tempo e vai treinando o seu raciocínio a se adaptar à produção de conteúdo. Então você vai ver que no começo vai ser um pouco mais difícil você ter ideias e você executar elas, porque você vai se sentir um pouco travado. Mas quanto mais você cria, mais fácil fica criar. Você pode fazer tutoriais ensinando alguma coisa específica do desenho, conversa com os seus seguidores, vê o que eles gostariam de ver no teu perfil e segue a tua audiência, porque você tá produzindo conteúdo pra quê?
pros outros. Porque se você estivesse produzindo só pra si mesmo, você não estaria postando nas redes sociais. Dá ouvido a eles e faça as coisas que eles te pedem pra fazer, sabe? Agora falando sobre organização e frequência, que eu sei que é a parte que as pessoas geralmente têm mais dificuldade. Organização e antecedência são essenciais para a criação de conteúdo. São essenciais para qualquer tipo de trabalho que você for executar, na verdade, né? Porque se a gente não se organiza e a gente não faz as coisas com antecedência, a gente fica desesperado, ataca a ansiedade, a gente tem que fazer tudo de última hora correndo, passa a madrugada virada. Então, sobre organização, eu vou falar o meu processo e o que funciona pra mim, e você vai poder adaptar de acordo com a sua rotina e do que funciona pra você. O que eu faço? Eu começo tendo as ideias, temas do vídeo, que a gente fala que é as headlines, se eu não me engano, dentro do ramo de social media. Que são o quê? Os temas, tipo, os títulos do que você vai produzir. Eu já tenho uma frequência fixa, né? Que eu posto conteúdo no Instagram segunda, quarta e sexta. Isso aqui eu defini de acordo com a minha rotina. Você pode começar com um post por semana. No meu caso, eu produzo conteúdo pro Instagram, Instagram/TikTok/Shorts, segunda, quarta e sexta-feira. E vídeo pro YouTube, quarta e sexta. O meu foco, no momento, a minha rede principal, que eu estou gastando mais a minha energia, é o YouTube. Então eu defino primeiro os temas que eu vou fazer de vídeo pro YouTube. Por exemplo, essa semana eu fechei o tema pra quarta, hoje no caso, criação de conteúdo para artistas, e pra sexta-feira testando uma aquarela metalizada. Então, a partir desses temas, eu consigo definir os temas que eu vou trazer para os meus conteúdos secundários, digamos assim, que eu vou trazer para o meu Instagram e para o meu TikTok. Então, por exemplo, eu já vou dar spoiler dos conteúdos da semana, né? Hoje eu defini que ia ser o vídeo de criação de conteúdos para artistas. Então, eu vou soltar um carrossel lá no Instagram, ao mesmo tempo que esse vídeo for ao ar, falando sobre a trend do Vamos Rivalizar, versão criação de conteúdo. Vai ser um carrosselzinho bem básico, simples, porque o básico bem feito funciona. E ele vai ser falando coisas que são legais, mais legais do que outras para você fazer na sua criação de conteúdo, que tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Aí, sexta-feira, vai sair o vídeo testando a aquarela metalizada. E vai sair um Reels/TikTok junto com o tema como transformar qualquer aquarela sua em aquarela metalizada. Vai ser um tutorial que tem a ver com o meu assunto principal, que é o vídeo no YouTube. Então, quando você tem um foco de uma rede social, você consegue produzir conteúdos desmembrados para as outras redes, para chamar as pessoas para sua rede principal e conseguir reciclar mais esse conteúdo. Confere? Entenderam como é que funciona o meu processo? Aí, depois de definir os temas dos conteúdos que eu vou fazer, eu vou para a parte da redação, que é a parte de escrita. Por quê? Eu sou uma criada em agência de publicidade. Eu fiz vários estágios em agência de publicidade e eu aprendi que as pessoas, né, dentro dessas agências, quando produzem conteúdos para empresas, elas produzem conteúdo assim. Primeiro a gente define os temas, aprova com o cliente, daí a gente faz a redação, aprova com o cliente, faz o design, aprova com o cliente e posta. Eu aprendi assim e foi um jeito mais eficaz de eu conseguir fazer o processo desmembrado. Mas se você quiser pular alguma etapa, ou alguma etapa fazer antes ou depois, você tem que fazer o que funciona. E a gente só sabe que funciona ou que não funciona se a gente testar. Então, chegando na parte da redação, eu abro o meu documento no Docs, coloco dia, horário e tema e formato do conteúdo que eu vou produzir. Eu vou deixar a foto aqui exemplificando para vocês. E daí eu vou ver o que eu preciso escrever sobre ele. Se é um vídeo no YouTube, eu preciso escrever um roteiro. E junto com o roteiro de um vídeo no YouTube, eu tenho que escrever a descrição. Eu tenho uma descrição padrão, mas geralmente eu escrevo uma mensagenzinha, tipo, no topo da descrição, onde tem o resto das minhas informações. Então eu tenho que escrever isso também. Se eu for fazer um Reels, eu tenho que escrever o roteiro, geralmente. Tipo, tem alguns conteúdos em si que são mais simples que eu não escrevo roteiro, porque eu funciono mais no flow da fala, mas isso é porque eu já tô acostumada a escrever conteúdo. Pro Reels, eu também preciso escrever a legenda, então eu vou lá escrever a legenda daquele conteúdo. Para um carrossel, eu tenho que escrever o texto que eu vou colocar em cada card daquele carrossel, então eu escrevo isso também, junto com a legenda, porque é um post no Instagram, então ele precisa de legenda. A agência que eu trabalhava, a gente definiu os conteúdos do mês inteiro, mas pra mim não funcionou assim, funcionou melhor de 15 em 15 dias. E daí, para escrever todos esses conteúdos, que em 15 dias são 10 conteúdos em 15 dias, isso, 10 conteúdos,
Eu geralmente levo umas 2 horas, porque eu já tô acostumada. Aí depois que a minha redação tá toda pronta, eu vou pra parte do design ou da gravação. Então, se eu vou fazer um vídeo, eu preciso gravar esse vídeo. E daí eu gravo o vídeo. Se eu vou fazer um carrossel, eu tenho que fazer o design desse carrossel, então eu faço o design. Aí depois que eu termino isso tudo, eu posto e programo. Dá pra programar tanto direto pelo Instagram. O vídeo no YouTube também dá pra deixar já programado. E falando agora sobre a frequência ideal pra você começar a postar os seus posts nas redes sociais. A frequência ideal é a frequência que você consegue manter. Ponto. Você consegue manter um post por semana? Você vai pegar e vai fazer um post por semana. Até ficar tão confortável e tão automático que você pensa, tá, dá pra sair um pouquinho da minha zona de conforto, eu vou postar 2 posts por semana. É muito fácil a gente produzir um monte, surtar, sumir e daí cagar todo o que você tinha construído. Entende o que faz sentido dentro da sua rotina e essa é a frequência ideal para você produzir os seus conteúdos. Ferramentas e equipamentos que eu uso na minha criação de conteúdo e que pode te ajudar a... Ai, dei um chutão no lixo aqui. Equipamentos. Eu uso o meu celular, que é um iPhone 11 Pro, mas eu comecei a produzir vídeo, essas coisas, com um iPhone 7. Mas conforme você for conseguindo investir na sua produção de conteúdo, você tem um celular. Vá atrás de um celular que tenha uma boa resolução de câmera, porque é importante para produzir conteúdo. Computador, né, que eu uso para escrever os textos, para editar vídeo, enfim, para N coisas, para fazer o design dos posts. Tripé, para colocar o celular. No começo eu usava um rolo de câmera assim e deixava meu celular apoiado. Ou uma pilha de livros para deixar ele apoiado, mas quando você for investir um pouco mais, compre um tripé. No momento eu tô usando a minha luminária de um lado e minha luminária sunset do outro pra deixar esse efeitozinho no vídeo, porque eu tô sem a minha ring light. Outra coisa que eu acho uma das mais importantes é um microfone de lapela bom. A qualidade do áudio dos seus vídeos ser boa, porque isso chama muita atenção se você for gravar vídeo, sabe? E não é tão caro um microfone lapela. Os mais baratinhos você encontra no Mercado Livre por 40, 50 reais, sabe? Quando puder investir, invista em um microfone também. E no começo eu não usava microfone, eu usava direto a voz aqui pelo celular. Mas você pode usar o microfone do seu fone de ouvido se você tiver um. E ferramentas e aplicativos que eu uso para criação de conteúdo. O Trello, para deixar salva minhas referências. O Planner, que não é um aplicativo, mas é uma ferramenta. Eu uso para organizar quando, como e o horário que eu vou postar os conteúdos. O Docs do Google, documentos do Google mesmo, que eu uso para escrever os roteiros, as legendas e a parte escrita. O CapCut, que eu uso para edição de vídeo. Eu não uso o Adobe Premiere porque eu acho muito difícil de mexer naquele programa e eu ainda não tenho tempo hábil para parar para estudar sobre ele. E o Canva para fazer design de post, porque eu não sou designer. Então eu gosto de programas que facilitem a minha vida. E o Canva, ele é super didático. É muito fácil de mexer, é muito fácil de usar as coisas, tem muitas imagens de referência, tem muito template que dá pra você utilizar e o básico. Gente, eu acho que é isso que eu tinha pra conversar sobre criação de conteúdo para artistas. Basicamente, aprenda a desmembrar o que você produz para conseguir produzir mais conteúdo sobre isso. Fale sobre a sua arte, fale sobre você, porque as pessoas se conectam com pessoas. Tenha uma organização frequente ali, um consumo de ideias e referências grande para você conseguir produzir. E quanto mais você faz, melhor fica de fazer, mais fácil fica de fazer. Começa hoje com o que você tem, do jeito que você consegue, o que encaixa dentro da sua rotina, que essa é a fórmula para dar certo. Se você quiser alguma dica mais específica sobre alguma dessas etapas que eu te falei, comenta aqui embaixo que eu te respondo ou faço um vídeo um pouco mais complexo sobre cada ponto. Mas isso aqui é para você começar a produzir hoje, devagar e pelo básico, para você não se assustar e ter um monte de 1000 coisas para fazer, porque senão você não vai começar nunca. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!